somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos começando mais uma edição do painel. Em nome de Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar hoje com um dos participantes aqui da TV Erechim, né? Porquanto ele tem um programa de uma audiência muito grande, né? Graças ao seu talento, graças também ao mote do programa, que é sobre tradicionalismo, que é o Marco Aurélio Pedotti, que apresenta todas as semanas aqui o programa Sangue de Gaúcho, que passa aqui, passa em Passo Fundo, passa não sei mais aonde, mas o nosso encontro de hoje, nosso bate-papo de hoje é sobre um projeto cultural que o Marco viu aprovado, que é Histórias do Sul contadas em versos, ou melhor, Histórias do Sul contadas em prosas e versos. Antes de mais nada, quero saudar o Marco, seja muito bem-vindo e para mim é uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Odi, obrigado TV Erechim por dar o espaço, né, de estarmos aqui divulgando nosso trabalho. Para nós sempre é um privilégio estar aqui nos estúdios da TV Erechim e poder trazer alguma coisa sobre a cultura. Nós somos produtores culturais também, e trazer esse novo projeto, que é um projeto que a gente conseguiu aprovar uma LIC com o Sistema Procultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Histórias do Sul contadas em prosas e versos. Por que em prosas e versos? Porque nós teremos 10 entrevistados, é uma websérie, e 10 atrações musicais que farão parte deste projeto. Sim. Vamos falar um pouquinho do Sangue de Gaúcho. O programa, como é que está andando nesse período de pandemia aí? É bastante complicado, né? Bom, tu tocaste um assunto importante. Fazem 5 anos que eu estou com o programa no ar aqui na TV Erechim. Isso para nós já é uma vitória bastante grande. 5 anos mantendo o programa é extremamente importante para a cultura, especificamente a cultura gaúcha, mas não está fácil. A gente acaba não conseguindo muitas vezes gravar programas inéditos em função dos protocolos, né, de evitar aglomerar pessoas. E hoje, para você gravar um grupo, você envolve aí de 10 a 15 pessoas. E nós, no último ano, não gravamos praticamente nada, né? Tivemos algumas gravações individuais, nos períodos que foi permitido, mas temos muitas matérias desses 10 anos. A gente fez um acervo de imagens muito grande, das nossas viagens, entrevistas e gravações dos programas. Então, a gente tem tentado, né, na medida do possível, fazer aí as aberturas do programa e as passagens, e usando, então, imagens que nós captamos aí nesse período de 5 anos. Está andando, mas não está fácil, como para todo mundo na área da cultura e do entretenimento, né? A gente também sentiu a necessidade de, então, aí, elaborar um projeto para a gente poder, né, também manter o programa no ar. Bom, vamos falar então sobre
o projeto Histórias do Sul contadas em prosa e versos. Eu gostaria que tu ficasse à vontade para passar alguns detalhes sobre o programa, de onde veio essa ideia, o que tu visa, enfim. Bem, eu tenho aí, estou chegando aí na 4ª década já, trabalhando com cultura, com danças e especificamente com cultura gaúcha, que foi a minha área de atuação praticamente o tempo todo. Me transformei num produtor cultural, a gente, em função desse tempo todo, nesse período, foi resgatando algumas coisas na área da história e da cultura gaúcha. Nós resolvemos fazer um trabalho mostrando um pouquinho a cultura da nossa região do Alto Uruguai e das regiões limítrofes aqui do Alto Uruguai, região do Planalto Médio, região do Oeste Catarinense, falando um pouco de alguns assuntos. Dentre eles temos aí os balseiros do Rio Uruguai, a ferrovia que veio para essa região desenvolvendo toda a região, temos aí os tropeiros, o tropeirismo da região, o turismo, as estações hidrominerais. Eu vou falar um pouquinho sobre o movimento nacionalista gaúcho, o seu surgimento. Teremos a presença do Ode falando sobre a imprensa e a importância, né, dos meios de comunicação na divulgação também desses trabalhos culturais e formação de entidades, porque sem a imprensa muitas vezes a gente não consegue divulgar a cultura no modo geral. Temos também a Rose Ackman, que vai falar sobre Erechim, a sua formação, por que Erechim foi planejado, né, a arquitetura da nossa cidade. O maestro Gleison vai falar sobre a musicalidade, também um assunto bem interessante, os primeiros músicos que aqui fizeram parte da cultura. Vamos ter a imigração, falar um pouquinho sobre a imigração. A doutora professora Isabel Gritti vai estar falando sobre a última colônia, uma das últimas colônias do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, são vários assuntos, né? Nessa websérie serão 10 programas. Inicia dia 27/5. O primeiro programa nós estaremos falando sobre cultura gaúcha e teremos a participação de 10 atrações musicais. No primeiro, dia 27, iniciamos com Chiquito e Grupo Bordoneio. E depois, posteriormente, teremos outros artistas, cada um com a sua característica. Inclusive, teremos aí grupos falando sobre a nossa imigração italiana e cantando músicas italianas. Então, é uma websérie de 10 programas que vão ao ar pelo nosso canal do YouTube, que é a TV Sangue de Gaúcho. Também aqui pela TV Erechim teremos a apresentação desse projeto e pela TV Passo Fundo. E todas as redes sociais. Então, para quem não puder assistir pela televisão, poderá ter aí acesso ao YouTube e ele ficará disponibilizado. Logo após, nós teremos aí a gravação de um DVD, onde teremos as séries das entrevistas e uma música por artista que irá se apresentar no projeto. Isso será distribuído gratuitamente às escolas, às bibliotecas públicas, aos grupos culturais, às entidades tradicionalistas e aqueles que tiverem condições de ter acesso a esse material, que não será um material infinito, mas teremos um número bem expressivo e a gente conta com o apoio, né, da LIC, da Procultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos 2 patrocinadores, que foram Erva Mate Rei Verde e a Zimpão. Então a gente agradece esse trabalho e o investimento das empresas que acreditaram nesse projeto nosso, que nós vemos fazendo há quase 40 anos. Marco, qual é a duração de cada capítulo? Não sei se dá para se chamar assim. São episódios de 1 hora, né? São episódios de 1 hora. Nós temos uma entrevista cultural de em torno de 20 minutos, em torno de 20, porque a gente não sabe o tempo que vai. Seria a fala, a entrevista, a parte cultural, que é realmente o que mais interessa à Secretaria de Cultura, né? O assunto dos balseiros, nós teremos aí a presença de um filho de um balseiro, que conhece bem a história dos balseiros do Uruguai e que vai contar desde a saída aqui da Volta Grande até a chegada da Madeira lá em São Tomé. Então é um assunto interessante, que claro que em 20 minutos, muitas vezes, a gente não consegue trazer tudo aquilo que gostaria de trazer. Mas eu acho que é um começo para que as professoras, para que as escolas, para que as entidades possam lançar mão deste material e, quem sabe, desenvolver aí um projeto específico de cada um dos assuntos. Mas tu vai rechear cada episódio com músicas, então, também? Cada episódio terá a musicalidade posterior, né? Alguns, por exemplo, os balseiros, nós vamos ter aí a presença de um grupo que vai cantar as músicas voltadas aos balseiros do Uruguai. Então nós teremos, na medida do possível e do tema, tendo ele
músicas gravadas, nós vamos ter sim a parte musical. Então não é só entrevista. Nós também teremos os artistas que também no período de pandemia pararam com as suas atividades e que vão ter um cachê para fazer esse trabalho. Essa ideia, tu saiu do Marco? Como é que foi? Sim, a ideia partiu da gente, né? A princípio, nós vínhamos com esse projeto há bastante tempo, contamos também com o apoio da Tainete Farina, da Apoiare, que é uma empresa especializada em apoiar esse tipo de trabalho, ajudar a fazer os projetos, né? E das empresas que patrocinaram. Então, a gente foi desenvolvendo, foi mais de um ano de trabalho, para escolher os assuntos, para escolher os entrevistados, né? E para poder contar com pessoas de renome, pessoas que tivessem um currículo cultural, que pudessem nos dar aí o suporte de realmente fazer um trabalho aprofundado e que tivesse realmente fundamento para a gente poder, né, ter o aval de pessoas que conhecem os assuntos todos. Uhum. Como é que foi a aprovação disso? A gente encaminha lá para a Secretaria, a princípio tem que ser um produtor cultural, se encaminha para a Secretaria de Cultura, que vai fazer a avaliação da documentação, a empresa tem que estar com seus documentos todos em dia, passa pelo Conselho de Cultura de Estado, foi aprovado, teve o mérito do Conselho, né? O Conselho faz a avaliação, se realmente o projeto tem fundamento, se os entrevistados têm currículo, têm suporte cultural para que isso aconteça, e logo após, então, a aprovação, a gente tem que buscar, né, o financiamento, que são as empresas que vão destinar um valor dos seus impostos estaduais e que acreditam que o projeto realmente seja importante, e logo após, então, tem toda uma programação de gravações que a gente vem desenvolvendo. Nós ainda não concluímos todas as gravações, mas estamos em fase já de conclusão. Aí se faz a edição e aí tem uma data de apresentação. Iniciamos dia 27/5, com a primeira apresentação, o primeiro da série, e teremos dali para frente toda quinta-feira, às 20 horas, vamos ter no canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube, o qual eu também peço que você se inscreva para poder receber a notificação. Aqui pela TV Erechim também, todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas. Então nós teremos às 20 horas, das 20 às 21, no canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube, das 21 às 22 horas na TV Erechim e na TV Passo Fundo também, que nós iremos fazer aí as postagens dos programas. 21 horas aqui na TV, às quintas-feiras. Às quintas-feiras. E depois, na grade de programação, as pessoas que acompanharem, teremos aí algumas reprises, que aí a gente depende, então, de ver como é que faz o encaixe na grade de programação. Gostaria que tu desse uma opinião, o que pode se esperar, digamos, do alcance desse material valioso para as escolas, para os professores, para os estudantes, enfim, porque produzir cultura hoje em dia não, sempre foi muito, muito difícil. Hoje, eu estou aí trabalhando há muito tempo com cultura. Profissionalmente trabalhei com danças e a gente trabalhou muito com palestras, com atividades nessa área. O objetivo, e eu não sou inventor da roda, tem vários materiais de excelente qualidade, a gente sabe isso no mercado. Mas a gente quis também fazer uma coisa bem local, bem da nossa região, porque muitas vezes quando se fala em cultura gaúcha, a gente se lembra da fronteira, do gaúcho missioneiro, das regiões jesuíticas, daquela região do Charque, da região do sul do estado. E aqui no norte, por mais que a gente tenha sido uma das últimas colônias a ser colonizadas aqui, Erechim centenária, 103 anos, nós temos sim muita história para contar. E que poucas pessoas fizeram esse trabalho. E eu acho que os professores terão a oportunidade de ter um material visual, porque muitas vezes os professores têm todo o preparo acadêmico, mas não tem como lançar um material todo ele, digamos assim, de imagens postas para que se possa trabalhar nas escolas. E hoje, com o trabalho virtual que nós estamos tendo aí com as aulas virtuais, e está se usando muito a internet, os professores poderão lançar mão desse material, que é gratuito e vai estar à disposição sem custo nenhum, para quem sabe aí mostrar aos nossos novos alunos, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, um material realmente muito bem elaborado. Esperamos aí que as pessoas gostem e nos tragam as críticas, porque é o primeiro, e a gente tem intenção de dar continuidade, quem sabe especificamente trabalhando cada um dos assuntos com um projeto individual, que é o nosso trabalho na sequência. Ele começa dia 27 de maio, ele vai até quando? Mais ou menos, até começo de julho.
nós teremos. Julho. Isso. Após nós iremos então prensar um DVD, teremos aí um DVD bonitinho que nós posteriormente iremos distribuir em mãos para todas as escolas da nossa região, aqui da Coordenadoria Regional do Estado, também para as escolas municipais de Erechim. Vamos ver se a gente consegue distribuir para as prefeituras da MAU, né, e para as entidades culturais da nossa região. Vamos ver a quantidade que a gente vai fazer, se a gente consegue atingir a todos. Mas se nós não tivermos o DVD, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que as pessoas podem baixar lá do canal, né, num pendrive, e depois fazer uso disso gratuitamente, não tem custo nenhum. Em tese, haveria um lançamento oficial e tal. Agora, nesse período aí, como é que fica? Como é que estão os contatos com a MAU, enfim, para poder ampliar o alcance desse material? Nós, na realidade, não fizemos até agora, porque nós estamos em fase de produção ainda. Mas agora, no momento em que ele estiver pronto, a gente vai fazer os contatos com as prefeituras, com a MAU, para fazer esse lançamento e essa entrega oficial, que é muito importante dizer que nós teremos, inclusive, a acessibilidade com Libras. Esse material vai ser traduzido em Libras, né? Vamos ter, assim, uma forma de chegarmos aí aquelas pessoas que têm algumas deficiências, principalmente a parte auditiva. Então nós vamos ter a transmissão de Libras e esperamos que esse material seja usado realmente por todos os centros culturais, as bibliotecas, para que as pessoas possam realmente lançar mão do material e ter aí, para conhecer um pouquinho da história da nossa região, que muitas vezes não é muito valorizada. Nós estamos conversando hoje com o produtor cultural, o tradicionalista, enfim, Marco Aurélio Pedotti, que está prestes a lançar o seu projeto Histórias do Sul Contadas em Prosas e Versos, que estará todas as quintas-feiras, um programa inédito, aqui na TV Erechim, também em Passo Fundo, a partir das 21 horas. É isso. Marco, a pandemia se abateu sobre todas as áreas, sobre todos os setores. Qual foi o tamanho do impacto sobre a questão cultural, mais especificamente da parte que você trata? Bem, quando se fala em cultura... Nós não temos baile, nós não temos fandango, nós não temos apresentação mais de grupos. O teu programa está tendo que ser reprisado, você vai e abre, meio que atualiza alguma coisa mais isolada. A cultura é ligada ao entretenimento, que é ligado também ao turismo. Né? Uma coisa puxa a outra, né? Eu sinto assim, eu que gravo, que tenho tido contato com os grupos musicais, que hoje o que nos aproxima é a internet, né? A gente tenta fazer lives, mas o setor cultural, ele está realmente com bastante dificuldade. O governo vem investindo, né, dinheiro, a gente sabe que existem projetos culturais aí que a gente pode se inscrever, editais para auxiliar, mas a gente sabe que não é o suficiente, porque cultura não é só quem estudou, cultura envolve uma série ela é uma indústria, vamos dizer assim, né? A gente sabe que não só vive de cultura aquele que trabalha com cultura, nós temos por detrás da gente o pessoal que faz as filmagens, o pessoal que capta áudio, os artistas e músicos que não pagam nada, mas que muitas vezes precisam estar aí sendo vistos. Está bastante difícil, viu? Acredito que nós vamos perder muita coisa, por isso é importante registrar hoje, com as pessoas vivas que ainda conhecem um pouco da história, registrar em documentários, porque eu tenho certeza que muita coisa vai se perder. Por exemplo, a retomada, vamos citar aí dos CTGs, das invernadas de dança, aquele pessoal que tinha escolinha, que toda semana ia aprender a dançar. Hoje estão parados. Será que nós conseguiremos retomar? Né? Porque a pandemia não veio, ela não vai se extinguir, ela vai existir. O coronavírus é uma coisa que veio para ficar. É o que muita gente entende. Algumas coisas vieram para ficar pra e vamos ficar. ter nós que vamos ter que aprender a conviver. Isso. Então muita coisa vai mudar. Por exemplo, dançar é você estar próximo de alguém. Hoje você tem que dançar distante. Como é que vai dançar distante? Então a inclusão desta pandemia à cultura, porque nós vamos ter que incluir, vamos ter que ver o que nós vamos fazer. Não vai ser fácil. Nós vamos sofrer bastante, por isso é importante, quem tem aí documentários, que tem matérias de assuntos voltados à cultura, que registre isso e que deixe registrado, para que nós tenhamos aí um histórico que as pessoas possam lançar mão via meios de comunicação
e assistir, porque vai se perder muita coisa. Eu te sugeri até você fazer uma série aí, ou um capítulo, ou um episódio à parte, nada a ver com tomadas de salões vazios, com tomadas de grupos se preparando para fazer lives, e isso ficar registrado ad eternum aí. Como é que foi que a cultura tradicionalista, entre aspas, se virou ou conviveu no período de pandemia mais forte lá, 2020, 2021? Acho que caberia um... Eu vou dizer para você, a gente fica registro. entristecido, eu que trabalhei muitos anos com dança, né? Sim. Minha atividade principal foi dança, foram mais de 35 anos, e dancei muito em CTGs, em clubes sociais, em entidades culturais nesse Brasil afora, e eu tenho visitado algumas aqui da nossa cidade especificamente, porque não estou mais viajando tanto, em função até da pandemia. Dói bastante ver os CTGs com bastante poeira, né? Porque não tem, fica fechado mesmo, literalmente fica fechado. As entidades estão com dificuldades para pagar luz, para pagar água, que é o básico, né? Para manter o CNPJ ativo, porque depende o quê? De um contador, de uma contabilidade. Claro que a gente sabe que muitos contadores, muitos profissionais estão fazendo assim como caridade, às vezes até não cobrando valor para manter as entidades culturais. Mas eu vou dizer para você, é uma ideia interessante, eu vou fazer esse registro sim, já tenho muita coisa guardada aí, que a gente tem em vídeos, hoje eu tenho mais de 3 terabytes de imagens gravadas, e que eu acredito que seja um material muito rico da cultura, principalmente da cultura gaúcha. Mas eu tive um contato com o Mato Grosso, que é, vamos dizer assim, a capital do agronegócio, em função da soja, do milho, produz muito, mas temos CTGs lá em Querência, por exemplo, que é um local que eu estive em 2017, como eu mantenho contatos, olha, aqui nós estamos tirando dinheiro do bolso para manter a entidade funcionando. Funcionando quer dizer ativa, basicamente isso, não tem atividade cultural nenhuma, mas eles têm lá professores de dança que levaram do Rio Grande do Sul, tem músicos que tocavam para as entidades, que eles estão segurando no dinheiro de pessoas colaboradoras. Então, não está fácil. Realmente a cultura está complicado. Eu não me refiro apenas aos artistas principais, digamos assim, existe todo um entorno. É motorista, é montador de palco, é não sei o que vocês chamam, como é que vocês lidam com isso, é o vendedor de ingressos, o churrasqueiro, enfim, né? Esse a pessoal mulher que trabalha na cozinha, o pessoal que vende a bebida, sim, o que vende o pastelzinho que vende no baile. Tem uma série, uma cadeia hoje da economia criativa que a cultura está tendo dificuldade. Algumas pessoas se readaptaram, estão em outra atividade. Eu vejo músicos aí que tocaram 30, 40 anos e que estão em lava-carros, trabalhando lavando carro. Isso aí eu não estou dizendo aqui, não estou inventando, está aí as meios de comunicação e grandes nomes, de grandes bandas, e não é só a parte de música. Mas eu imagino assim, o pessoal das artes cênicas, o pessoal que trabalha com artesanato ainda vende alguma coisa, mas quem tem outras áreas aí da cultura que estão realmente passando um período muito difícil. Marco, você que está mais nesse meio aí, o que dá para se dizer sobre o tradicionalismo no Alto Uruguai, mas em Erechim e na região nossa? Você já referiu antes que nós fomos talvez uma das últimas colônias a encampar essa questão do gaúcho, dá para se dizer assim, da tradição, né? Como é que nós, o que dá para se dizer hoje em dia do Alto Uruguai de Erechim? Bom, Erechim, centenário, Erechim... Matéria de normalidade. 103 anos, tem aqui uma entidade que foi uma das células do movimento logo após a sua criação, 1947 e 48. Em 47 teve a primeira chama crioula, e eu até convido você para assistir o meu bate-papo sobre cultura gaúcha nesse projeto. Em 47 teve um grupo que reuniu-se para cuidar a pira da pátria e depois a chama crioula, para 20 de setembro. Em 48 fundou-se o 35 CTG. Em Erechim se fundou o Galpão Campeiro em 1952. Então, logo em seguida, tivemos aqui uma célula. Então, em 103 anos de emancipação política, nós tivemos em torno de 70% desse período com uma entidade tradicionalista fundada, né? Então, Erechim ainda tem assim, uma raiz muito forte. A cultura aqui tem várias entidades, aí não, eu citei o nome do pioneiro,
mas nós temos outros tantos CTGs aí que ainda conseguem se manter, mas a duras penas, fazendo aí, vendendo churrasco no final de semana, fazendo X para vender, né? As pessoas colaboram para poder se manter viva. Eu acredito que nós somos muito fortes, né? Aqui nós vamos, pela história que a cultura gaúcha tem, somos fortes, não só na cultura gaúcha, temos aí as etnias também. Podemos citar aqui um Dilé, que tem 90 e tantos anos, um Jupem, que tem 60 anos, são entidades muito antigas que estão se mantendo. E em nome deles não podemos deixar de citar todos os outros, das outras culturas. Mas eu digo assim, são entidades antigas e que estão às duras penas se mantendo. Porque não é só manter a entidade. Por exemplo, vamos citar o Jupem aí. Eles têm um guarda-roupa, esses dias eu estive lá conversando com o pessoal do Jupem, eles têm um acervo de roupas que precisam ser feitas manutenções, que são trajes típicos, que também se estragam. Então não é fácil manter. Mas eu acho que nós vamos passar a pandemia, dentro de breve estaremos aí com o retorno, se Deus quiser, né, para podermos aí resgatar isso que está se perdendo nesse período de um ano e meio. Vou deixar um minuto e pouco, para vocês reforçar e fazer um chamamento ao público sobre o Histórias do Sul contadas em prosas e versos. Bom, eu tenho algumas coisinhas que eu preciso falar aqui hoje, tá? Então, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul deverá apresentar, então, o projeto História do Sul contadas em prosas e versos, TV Sangue de Gaúcho. Importante dizer que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e usufrui do financiamento da LIC, Sistema Procultura RS. Tá? Então, é da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos patrocínios das empresas Ervateira Rei Verde e Zimpão. Permita que eu fale dos dois apoiadores, porque são apoiadores culturais. Quero agradecer a oportunidade do Ode pelo seu sucesso, parabenizar a esse programa que é o carro-chefe da TV Erechim, um dos melhores programas de entrevistas que nós temos. Agradecer à TV Erechim que me recebeu há 5 anos com o programa de TV Sangue de Gaúcho. Cuidar a todos que sempre aos domingos assistam o programa a partir das 10h30 da manhã e as suas reprises posteriores. E dizer que para nós é um privilégio muito grande poder estar trazendo agora como produtor cultural algumas coisas que a gente resgatou nesses mais de 30 anos de cultura. Obrigado pela oportunidade e esperamos que vocês assistam aí todas as quintas-feiras pela TV Sangue de Gaúcho, no YouTube ou então aqui pela TV Erechim. Muito obrigado, Marco Aurélio Pedotti, sucesso na empreitada, né? E nós vamos ao nosso intervalo, depois nós vamos falar sobre o futsal do Atlântico. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Uniestados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Uniestados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados.
Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe um número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Muito bem, nós estamos de volta aqui ao nosso painel de hoje, em nome da Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi. E veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Como havia anunciado antes, nós vamos falar agora de futsal. E recebendo com muito prazer aqui o supervisor do futsal do Atlântico, Elton Dalla Vecchia. Seja muito bem-vindo, Elton. Boa noite. Boa noite, hoje. Obrigado. Para nós do Atlântico é sempre um privilégio poder estar aqui e levar as informações do nosso clube, da nossa equipe de futsal, não só ao nosso torcedor, ao nosso associado, bem como toda a comunidade erechinense e regional. Bom, Elton, a gente transita pelo próximo ao ginásio e começa a perceber já há algumas semanas ou alguns dias aí, um movimento que antes havia um interregno aí, né? O Atlântico está de volta. Isso, a equipe de futsal retornou aos treinos, lá no dia 20 de janeiro, mas de forma bem precária, com muitos cuidados, atendendo os protocolos do Covid, tanto o protocolo da Liga Nacional como os da Liga Gaúcha, do Campeonato Estadual. Eles têm que se adequar aos protocolos estaduais e municipais. Então a gente tem uma série de cuidados com nossos atletas, com a nossa comissão técnica, desde a entrada no ginásio, a não permissão a tomar banhos dentro do ginásio durante pós-treinos, pós-jogos, a utilização de material totalmente individualizado, Muitas vezes o atleta, para ter um exemplo, o atleta divide a toalha de rosto durante o jogo para secar o suor durante o treino. A gente não tem isso e cada um usa a sua toalha. O atleta que está fora de quadra, não está no treino ou não está no jogo, está de máscara. Então tem além de todos os cuidados de aferição de temperatura, oxigenação sanguínea através do oxímetro, higienização de tênis, mãos e tal. Todos esses protocolos fez com que a gente tivesse que se reinventar para a gente poder chegar nesse momento onde houve uma flexibilização maior e a gente poder fazer treinos coletivos, jogos normais, participar já do campeonato da Liga Nacional que já está em andamento. Agora em junho inicia também o Campeonato Gaúcho, que é o Gauchão de Futsal. Então todos esses critérios adotados, essas precauções, essas prevenções estão possibilitando a gente a treinar normalmente neste momento, já com o movimento que nem você se referenciou normal de chegada no ginásio. E aí a partir de então os jogos da Liga Nacional, que agora no mês de maio já estão em andamento e a gente espera aí, estamos fechando 4 meses de trabalho e felizmente não temos nenhum integrante da comissão técnica ou dos atletas contaminados pelo Covid. Bom, vamos por etapas então. O Atlântico começou a realizar jogos oficiais realmente nesse mês agora em maio. Perfeito. Por qual competição? Pela Liga? Pela Liga Nacional de Futsal, jogamos um jogo apenas, Agora, até o final do mês de maio, teremos mais 4 jogos, Vamos ter que jogar, teremos jogos contra a Sueva, jogo com Tubarão
Aí vamos para o Mato Grosso, jogamos com a equipe estreante da Liga em Dourados, lá no dia 29. E no dia 31 aproveitamos a viagem, já paramos em Cascavel e jogamos em Cascavel. Então nós jogamos um jogo contra Carlos Barbosa em casa, na estreia, perdemos de 3-0, que para nós foi uma surpresa, porque estávamos bem preparados, amistosos que fizemos, tínhamos vencido todos, e fomos com uma autoestima, né, elevada, e acho que a gente pecou talvez nesse aspecto. E agora temos esses outros 4 jogos, todos pela Liga Nacional também no mês de maio, para a partir de junho iniciar também o gauchão de futsal. Quem é que banca essas viagens? É o próprio clube ou como é que funciona? Tem algum apoio? A gente tem, funciona, né, hoje a gente sabe que o departamento de futsal do clube, ele tem as finanças do departamento, sempre a gente refere isso, é importante para o nosso associado também, ele tem a sua autonomia financeira, ou seja, o departamento de futsal não utiliza nem sequer R$1 do Clube Atlântico, do dinheiro do associado. É tudo com patrocínios diretos que nós temos, ou seja, o departamento de futsal ele é autossustentável. Nós recebemos os recursos da Liga Nacional de Futsal também para custear despesas de alimentação e de hospedagem nos jogos fora de Erechim. Os jogos em casa você recebe a arbitragem paga, ou seja, tu recebe um valor equivalente em casa para pagar a arbitragem e fora para custear a despesa de alimentação e hospedagem. O transporte, o clube tem que se custear. Por exemplo, o Atlântico joga no Mato Grosso, que tu referiu. Em Dourados. O Atlântico vai, ele voa. Ou vai por... Neste caso... Ou vai de ônibus. Nesse caso em Dourados, no Mato Grosso, que é daí próximo a 1.000 quilômetros, nós vamos de ônibus, porque a logística de avião, né, hoje ela é muito, muito complicada. Nós teríamos que ir até São Paulo para pegar um voo de São Paulo para o Mato Grosso, a gente não consegue fazer a rota direta. E aí já encarece. Quando são alguns jogos, muitas vezes direto em São Paulo, a gente consegue ir via aérea, alguns jogos em Minas Gerais, em Uberlândia, em Brasília, daí sim a gente consegue fazer via aérea, porque ainda é mais barato do que ir de ônibus. E nesse caso de uma viagem longa, que é a viagem essa de Dourados no Mato Grosso, a gente vai com ônibus bom, né? Ônibus leito-cama, que proporciona um conforto para todos os integrantes da comissão técnica. Nos dê uma panorâmica assim para aquele que não está acompanhando normalmente tanto quanto vocês. A Liga tem quantos clubes? É dividido por grupos ou como é que é? A Liga Nacional é um sistema de franquias, né? Como é hoje a Liga de Vôlei, a Liga de Basquete. A Liga tem um limite X de franquias que pode chegar até 24. Mas ela sempre mantém uma reserva. Até é importante salientar, né? O presidente da Liga Nacional de Futsal é o Cladir Dariva, o nosso diretor. Também tem uma campanha boa aí para ele se reeleger por mais 4 anos. São 20, esse ano tem 23 clubes, 23 franqueados. Então tem uma carta na manga aí, numa reserva para uma necessidade, e muitas vezes um clube de camisa que queira entrar e tal. Desses 23 clubes, exclusivo no ano de 2021, visto ter a Copa do Mundo de Futsal, que a gente perde aí 50 dias entre treinamento e jogos, por causa do Mundial, a gente optou por dividir os 23 clubes em 3 chaves. 2 chaves de 8 e uma chave de 7 clubes, onde classificam-se 5 equipes para a segunda fase. Elton, vamos esmiuçar um pouco o grupo do Atlântico, que é o que nos interessa aqui agora. São 8 times, né? E se classificam quantos? Classificam 5 para a segunda fase e o melhor sexto dos 3 grupos, para dar 16 para fazer os conjuntos de mata-mata, né? Primeiro com o 16º e assim por diante. Qual é a complicação desse grupo aí? É visto por todos, né, como o grupo mais difícil de ser classificado. Porque juntou Atlântico, Carlos Barbosa, Joinville e Cascavel na mesma chave. Então, Atlântico, Joinville, Cascavel, Carlos Barbosa, Açoeva, Marreco de Francisco Beltrão, Blumenau e o estreante lá, o Juventude no Mato Grosso. Então são de 8, tudo indica que o sexto também saia do nosso grupo, o sexto classificado saia da nossa chave em virtude do nível equiparado em pontuação. Mas é um grupo mais difícil que tem, porque tu pega 4, né, hoje, bem assim, sem menosprezar os demais, evidentemente, mas Carlos Barbosa, Joinville, Atlântico e Cascavel, teoricamente, estariam classificados pelos plantéis montados. Então, briga-se os outros 4 por uma vaga.
Então é um grupo bem disputado. Essa competição é jogos de ida e volta? Isso, é jogo de ida e volta, né? São 14 jogos na chave, onde a gente almeja aí com 14, 15 pontos conseguir a quinta colocação, a quinta classificação. Tudo indica, né, hoje, que na segunda fase, nos mata-mata, os nossos grupos, os classificados do nosso grupo terão uma facilidade porque pegarão as outras chaves teoricamente um pouco mais frágeis. Mas a gente sabe que melhor de 2 jogos todo mundo se equipara, né? Fica tipo o sistema de mata-mata ele permite uma igualdade bastante grande entre as equipes, né? Então, por mais que ainda a gente não tenha público no ginásio, que o futsal, o público é um fator determinante sim para os jogos locais, pouco diferente do campo, né? O futsal cria-se uma atmosfera muito mais forte dentro do ginásio, mas o fator casa ele ainda é importante e a gente busca trazer os mata-mata para casa, o segundo jogo do mata-mata fazer em Erechim. Eu acho que todo mundo sabe, o Atlântico sabe mais ainda que um dos seus jogadores mais fortes, mais importantes, mais influentes e decisivos, né, tem sido o público, né, a proximidade, enfim, o envolvimento do torcedor. Eu, jogador, eu joguei, você jogou, sabe que uma coisa é tu jogar com o torcedor e outra sem. Sim. Isso a gente tem muito claro, né? E a gente tem esse apreço muito grande para o nosso torcedor, um carinho especial, porque de todos os títulos que o Atlântico conquistou na última década, a grande maioria deles foi em Erechim, foi perante o nosso torcedor. Então isso ratifica essa colocação que você faz, fortalece, porque jogar perante o torcedor, e nós temos um privilégio, nós temos um torcedor que torce, que raramente vaia, raramente xinga, raramente ofende o adversário. Ele torce para a nossa equipe, que esse é o espírito do torcedor, né? E nós temos a camisa 6, a gente nunca cansa de fortalecer, que eles estão tão ansiosos quanto nós para poder ter público no ginásio, para poder acompanhar e comparecer. A camisa 6 faz esse papel muito bom dentro do ginásio de fazer com que aquele torcedor, muitas vezes, né, hoje que está sentado, que está ali só sendo um assistente, fazendo com que ele seja um torcedor. Puxa ele para junto da equipe. Então a camisa 6 é uma parceira fundamental na nossa torcida organizada. Não raras vezes em jogos a gente vê um time ficar com 4, né? Eu vou fazer uma figura aqui, mas o Atlântico em jogos decisivos, sem o seu torcedor, é como se jogasse em 4. Eu acho que é mais ou menos isso, porque perde algumas coisas. E eu sempre digo assim, todo clube tem que ter uma identidade, né? A filosofia de trabalho, no aspecto técnico e tático, ela é do treinador. Mas a identidade ela tem que ser do clube. O atleta que vem para o Atlântico, eles têm que saber da identidade do Atlântico, que é uma equipe extremamente organizada, pagamentos em dia, todas essas situações, mas é uma equipe que exige muito do seu atleta, ela cobra bastante do seu atleta, cobra disciplina dentro e fora de quadra, em treinos, em jogos, em viagens, em hotéis, dentro do ônibus. Então, o atleta que vem sabe que a identidade do Atlântico é essa, e acho que isso é importante. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a montagem do grupo. A gente não indo ao ginásio, fica um tanto quanto distante, tudo isso nos afastou um pouco. Eu tinha a impressão de que o Atlântico estaria menos Atlântico do que dos outros anos. Talvez é menos noticiário, é menos repercussão. Mas você me dizia fora do ar que este é um dos grupos mais fortes que o Atlântico tem montado. É bem isso que acontece, né? Até porque os jogos vão começar agora, assim, com uma ênfase mais forte, né? O Campeonato Gaúchão vem agora em junho, e aí tu tem 2 jogos por semana, um da Liga, um do Gaúcho, e aí tu consegue viagens e tal, e você consegue ter um maior espaço na mídia, onde tu consegue chegar melhor ao torcedor, levando as informações da equipe, porque tu começa a rodar gols, rodar lances, né? Nas redes sociais, nos órgãos de imprensa. Por consequência, o torcedor começa a se familiarizar mais com o nosso atleta. E nós, quando montamos a equipe hoje, a gente tem um desejo muito grande, o Atlântico, de buscar a Liga Nacional. Nós somos 2 anos vice-campeões da Liga, e é o título que falta para o Atlântico, é o único que falta, e a gente busca muito forte essa Liga Nacional. E para isso a gente montou uma equipe diferenciada esse ano, sim. Contamos com um projeto especial que chamamos o Patrono Galo a 1000, para que a gente possa trazer mais recursos para dentro do departamento e, por consequência, trazer esses atletas. Nós temos o goleiro Thiago,
que é a referência em todos os aspectos. O goleiro bicampeão mundial de seleções, né, bicampeão mundial pelo Brasil, um goleiro que ganhou 4 ligas nacionais já, tem um histórico maravilhoso, é uma referência, deve ser convocado agora para o próximo Mundial, que vai ocorrer em agosto. E outros atletas, o Gé, que já passou por aqui, agora retornou, o Alain, que tinha ido para a Espanha na temporada de 2018, retorna agora, e não é assim, né, hoje para tu trazer um atleta que está recebendo em dólares, recebendo em euros, né, a moeda nossa está desvalorizada, ou as outras estão muito valorizadas. Mantivemos o Grilo, o Luquinhas, trouxemos 2 atletas do Tubarão, que é por indicação do técnico, que é o Serginho e o Suelto. Ou seja, nós temos, nesses nomes que eu citei, 8 atletas que já vestiram e estão vestindo ou vestirão a camisa da seleção brasileira. Ou seja, tu tem um grupo de atletas, nós temos 12 atletas adultos na equipe e 5 atletas da categoria de base do Sub-20 formando a equipe adulta. Desses 12, 8 deles já passaram pela seleção. Isso dá, evidentemente, um know-how para a equipe muito forte, em termos de nome. Mas aí nós acreditamos que é se não a melhor, dos melhores plantéis que montamos até hoje, mas isso vai se concretizar dentro de quadra hoje. Né? Vai se concretizar ganhando jogos, vai se concretizar chegando nas finais dos campeonatos, ganhando a liga, que é o que a gente quer. Mas sabemos que o nosso objetivo é esse, mas para chegar ao objetivo que temos várias metas. Primeira meta é classificar, e classificar bem na Liga Nacional. Segunda, trazer os mata-matas para casa. Isso tudo vai fazer com que a gente chegue no objetivo final. Qualificação a equipe tem, condições de trabalho o clube nos proporciona, o departamento proporciona, a comissão técnica aos atletas. Então está tudo bem montado, está tudo bem estruturado. A gente acredita que tudo acontecendo como se prevê, o nosso ano vai ser um belo ano, sim. No futebol de campo, nós temos vários clubes que estão na Libertadores, que estão na Sul-Americana, que estão no Brasileirão, que estão na Copa do Brasil, e se fala muito em priorizar. O Atlântico tem 2 competições, ele vai priorizar alguma ou... Não tem como a gente... Nós temos um apreço muito grande, já ganhamos 4 campeonatos gaúchos, né? E porque a gente se dedica muito ao gaúcho. E talvez esse ano... a prioridade é a Liga Nacional, sim. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão do gaúcho. Mas nessas primeiras fases, na fase classificatória, que é onde você soma pontos e o melhor índice técnico traz os jogos para casa, a gente vai ter que priorizar algumas situações. Com a equipe Sub-20, temos 5 atletas, que eu nem comentei, que já fazem parte da equipe adulta, que eles podem representar bem os adultos junto aos demais colegas do 20 em alguns jogos. Vou criar um exemplo até para o nosso torcedor entender como funciona. Né? Digamos assim, nós vamos jogar no sábado em Joinville. Vamos chegar em casa no domingo. Na segunda-feira, eu tenho jogo em Uruguaiana. Eu não tenho como levar a equipe adulta, chegar aqui no domingo, embarcar no domingo para jogar na segunda em Uruguaiana. Então é isso que a gente vai ter que montar essas estruturas, porque daí na sexta-feira nós já temos jogos, de repente, em Cascavel. Então a gente tem que fazer e não tem como as equipes do Campeonato Gaúcho, nós temos que jogar. Então a gente vai ter que algumas vezes jogar com a equipe Sub-20, parte da equipe Sub-20, alguns atletas no adulto que não estão jogando muito, juntar-se a essa equipe, para que a gente possa ser competitivo nas duas, que isso é importante, é fundamental. Mas priorizando sim a Liga Nacional, não seria verdadeiro se eu não respondesse desta forma para você. Como é que vai ficar a Liga durante o Mundial? Para ou... Ela para. Para. Ela fica parada porque tende... O que diz hoje, né, a legislação brasileira do desporto? Se você tem um atleta convocado para a seleção brasileira, você tem que jogar os jogos igual. Mas se você tem 2 atletas convocados, a sua equipe automaticamente não é necessário que ela jogue, só joga se ela quiser. Como a Liga Nacional no período da seleção vai estar na fase decisiva da fase classificatória, e a gente sabe que tem algumas equipes, nós temos 2, 3 atletas que têm chance de ser convocados, Joinville tem 2 ou 3, Carlos Barbosa tem 2 ou 3, Magros tem 2 ou 3 e Corinthians também. É mais ou menos nesses 5 clubes e mais os atletas que estão no exterior que vão formar a seleção brasileira. E chegando uma equipe dessas que tem 2 convocados, automaticamente para a competição.
Então é melhor fazer um planejamento já e a equipe para. E a gente, neste período, se dedica somente aos campeonatos estaduais, no nosso caso, o Gauchão. O Elton pode ser convocado também? Não. A minha função tem outros já. Com essa situação atual, não fizemos parte, não. Seria bom, né? Seria bom, né? Hoje dar uma saída, conhecer um pouquinho, algumas outras coisas, né? Dar uma viajada. Onde é que vai ser esse Mundial? Na Tailândia. Na Tailândia, junto com outro país próximo lá, mas é lá em cima. É os acordos da FIFA, né? Ninguém entende por que vai ser lá em cima e tal, porque não é um país de referência, não é um país de muita expressão, mas são acordos que a FIFA faz, negociações que eles fazem, a parte política, e acabou indo para lá esse ano. Em agosto. E o Brasil, até onde eu vejo, é Brasil, ou quem que é o concorrente mais forte? Hoje tem a Argentina, que cresceu muito, é a atual campeão mundial. Né? 4 anos atrás foi a Argentina que conquistou a Copa do Mundo. A Espanha é uma referência muito forte, né, hoje. E o Portugal e Rússia que se acomodam, se ajustam bem nessas coisas. Mas desenvolveu muito, né, porque a FIFA criou alguns critérios e logo vem o futsal feminino com a mesma ênfase, e eu acredito que isso é importante, né, que nem o Atlântico logo vai ter que ter equipe de futsal feminina, né, vai ser que nem está sendo no campo. Mas por que vai ter que ter? É uma determinação para fomentar o futsal, né, feminino também no mundo. E ela hoje, quando ela assumiu o futsal e o futebol de areia, ela traçou algumas normas de expansão da modalidade pelo mundo. Então a FIFA, eles não são pouca coisa, né? Eles fazem é um Vaticano do futebol, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria que a FIFA determina muitas coisas são pré-programadas, e as confederações nacionais, né, as federações nacionais do futsal vão ter que se adequar, porque ele está levando o futsal junto com o futebol em todos os caminhos, né? O Elton, você está há quanto tempo envolvido? Não sei se só com o futsal ou com o Atlântico, enfim. Eu estou fazendo agora, isso é importante, uma pergunta bem importante, que é o meu retrospecto na modalidade de futsal, né? Eu faço neste ano 30 anos trabalhando com futsal. E o Atlântico faz também 30 No Atlântico, 21. No Atlântico, 21 anos. Ou seja, eu fui em 2000 para o Atlântico, né? Estou completando 21 anos, trabalhei 9 anos fora disso. Trabalhei nas escolinhas com o esporte amador, mas sempre com o futsal, quando retornei para Erechim, né? Então são 30 anos na modalidade e 21 anos no esporte de alto rendimento. Eu estava pensando, por que o Rio de Janeiro não tem clubes envolvidos? Eu digo, mas São Paulo não tem, mas São Paulo tem Corinthians, claro. Enfim. Né? Mas por que o Rio de Janeiro não... O Rio sempre... O carioca ele é um povo um pouco diferente, né? Um povo a ser estudado. Né? Os caras dizem que eles pensam um pouco diferente. Eles não tem a categoria de base que é meio confusa, o campeonato estadual deles é muito confuso, a federação deles é muito fraca, faz com que não fomenta as equipes em competições de alto nível. Eles tiveram um bom tempo atrás algumas equipes que disputaram a Liga Nacional, o Vasco disputou, o Flamengo disputou, o Rio Miésimo disputou, foram as equipes mas eles não conseguiram se manter. O que os salonistas do Rio nos passam hoje, que é uma situação assim que tem muito clube de alto rendimento, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, e eles retêm todas as atenções para o campo. E o futsal, por alguns clubes hoje, já está sendo usado como ferramenta de formação de atletas pro campo. Então fazem a transição a partir dos 14 aos 16 anos, faz a transição do futsal para o futebol. E esses clubes preferem fortalecer a categoria de base, e quando chega na equipe, nos 16, 17, que tu vê que o atleta realmente vai ser atleta de alto rendimento, eles migram ele para o campo. E aí faz com que o futsal adulto fica com menor qualidade. Eles usam como se fosse digamos, uma área de formação, de pré-formação. Começa. Porque hoje eles têm um entendimento mundial muito grande, o pensamento dos desportistas, que o futsal é um órgão de formação, e o atleta que vem do futsal, e são inúmeros atletas famosos que vieram do futsal, que eles conseguem ter melhor rendimento no campo, aqueles que passaram pelo futsal, pelo menor espaço para trabalhar, e domínio de bola e assim por diante. Então, esses grandes clubes hoje estão investindo na categoria de base, não para ter futsal
de alto rendimento no próprio clube, só para fazer a migração para o campo. Nós temos 1 minuto ainda. Tu chegaste a ver o Carpegiani jogar futsal? Não, infelizmente não. Só joguei contra o Borjão, o irmão dele. Sim. O Carpegiani não. Eu vi. E o Atlântico já teve extraordinários jogadores de projeção, mas, enfim, eram outros tempos, mas realmente um jogador que tinha todas as ferramentas que depois ele levou para o campo, né? E se deu bem no campo, com um atleta se famoso, deu muito né? bem, né? Mas no futsal, meu Deus do céu, olha, se o ginásio Medianeira pudesse falar... Que a história estava escrita. Fique à vontade para encerrar o nosso bate-papo de hoje, 30 segundos ainda. Hoje acho que agradecer, né? Sempre agradecer a gratidão que o clube tem pelo espaço que vocês nos proporcionam, para que esse bate-papo que nós tivemos possa chegar aos lares, possa chegar aos nossos torcedores, à nossa comunidade, ao nosso associado, que o Atlântico é um clube que se sente muito orgulhoso de poder representar a nossa comunidade, a nossa região, não só no estado, como no Brasil. Nos campeonatos que disputamos, honramos muito e temos muito prazer em poder ser citado como Atlântico Erechim. Para nós isso é motivo de orgulho e a nossa comunidade pode ter certeza que a gente vai levar isso muito a sério sempre. Muito obrigado, Elton. Sucesso a todos aí de casa. Muito obrigado também. Boa noite. Até uma próxima. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.